Boa noite. Próxima vez que ele for fazer oração, eu vou colocar o braço para trás. Mas tá bem. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu só esperar o pessoal tá chegando, aí eles sentam e a gente começa. Hoje nós vamos falar de um tema que aparentemente parece um pouco difícil, né, ao ler na Sagrada Escritura, sobre o profeta Isaías. Eu fiquei pensando, podia falar de tantos outros profetas, mas escolhi o Isaías, né? Até estava comentando com o diácono Rafael, eu ia falar do Jeremias, mas não deu tempo de eu preparar o Jeremias, então o Isaías eu já tinha preparado. Deixo o Jeremias para um outro dia. Mas antes da gente falar do profeta Isaías, vale a pena a gente fazer alguma reflexão, agora no início, sobre o que é o profeta. E normalmente, assim, de uma forma muito simplista, as pessoas têm de senso comum, né, que o profeta é uma espécie de adivinho, aquele que prevê o futuro. Mas, na verdade, não é isso. O profeta bíblico, ele não prevê futuro nenhum. Alguém podia dizer assim, mas lá no Evangelho de Mateus, está escrito assim, isto aconteceu para se cumprir a profecia, né? Nós já vamos tratar acerca disso. Mas vamos entender primeiro o porquê desta mentalidade do profeta como aquele que adivinha, prevê o futuro, e qual é o sentido profundo da palavra profeta. Bom, quando a gente pensa no profetismo bíblico, né, a palavra profeta em hebraico é nebim, que foi traduzida para o grego como profeté, e que foi traduzida para o latim como profeta, e que em português é profeta. O problema é que quando traduziu-se do hebraico para o grego, a palavra profeté em grego tem de fato um significado de adivinho, de uma espécie de místico, né? Mas a palavra original, nebim, em hebraico, é o enviado, é o mensageiro. Então, o profeta é aquele que empresta a sua voz para que Deus fale. E mais ainda, ela tem origem no verbo passivo. O que isto significa? Que Deus é que age naquele que é escolhido para ser profeta, e ele é que fala no profeta e através do profeta. Então, no fundo, o que a gente pode dizer de profeta? O profeta é um mensageiro de Deus. O profeta é um instrumento para que Deus fale. Esse é o profeta. Então, a palavra do profeta é a palavra de quem? De Deus. Agora, e o que o profeta faz? Não é que ele prevê o futuro. Ele olha a realidade presente, dá um passo para trás, relê os acontecimentos do passado como algo semelhante ao que está acontecendo no presente e lança uma perspectiva futura. Por exemplo, o profeta diria o seguinte hoje: olha, se vocês continuarem agindo assim, o resultado vai ser esse. O que aconteceu muitas vezes com os profetas? Quando ele anunciava a vontade de Deus
e denunciava aquilo que não era a vontade de Deus e chamava o povo à mudança de vida e à conversão, e que se eles não se convertessem e não mudassem de vida, aconteceria aquilo, e eles não mudaram, não se converteram, o que aconteceu? Aquilo. E portanto, olha, o profeta preveu o futuro. Ele não previu nada, ele falou quase que o óbvio, né? É como se a gente falasse para uma criança assim: olha, não corre muito, vai devagar, porque se você correr e tropeçar, você vai cair, bater a cabeça e cortar. Aí a criança continua correndo, tropeça, cai, bate a cabeça e corta. A gente preveu o futuro? Não. A gente falou: olha, se você fizer isso, a chance de você tropeçar e cair e cortar a cabeça é grande. Né? Agora, e se a criança obedece e diz assim: não, é verdade, eu vou devagar nesse lugar, porque nesse lugar é perigoso e eu posso de fato cair, tropeçar e cortar a cabeça. Aconteceria? Não. Percebe? Então o profeta, ele tem uma outra característica. Ele enxerga a realidade com olhos além. Ele enxerga o que a maioria das pessoas não enxergam. Ficou claro? Então o profeta não é que ele previu o futuro. Ele fala da realidade presente e numa perspectiva futura. Certo? Bom, então vamos falar do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta muito interessante. Quando nós falamos do livro de Isaías, ele é um dos maiores livros dos profetas. 66 capítulos. É uma obra gigante, grande, principalmente para a época em que foi escrito. Agora, veja que coisa. Seu desenvolvimento, ou seja, a construção do livro de Isaías, ela se estendeu por cerca de meio milênio. Quanto é meio milênio? 500 anos. Qual é a pergunta óbvia que a gente faz? Só foi ele que escreveu? Se foi só ele, esse homem viveu muito. Não, não foi só ele. Né? A gente vai ver, e eu já me adianto aqui, que o livro de Isaías ele é dividido em 3 partes. O proto-Isaías, ou o primeiro Isaías, o deutero-Isaías, ou o segundo Isaías, e o trito-Isaías, ou o terceiro Isaías. Então só aí a gente teria 3 autores. Mas também não foi só 3. Já vou explicar. Então, para a gente dizer que a construção do livro de Isaías que nós temos hoje demorou mais ou menos 500 anos para ser escrito. Ele foi sendo escrito, relido, acrescentado, enfim. Bom, Isaías é chamado o príncipe dos profetas. Exerceu influência determinante na comunidade de Qumran. O que é essa comunidade de Qumran? Mais ou menos na década de 50, 40, 50, foi encontrado em umas cavernas próximas ao Mar Morto, por acaso, escritos antigos. E dentre esses escritos antigos haviam escritos bíblicos, muito mais antigos do que já havia sido descoberto, guardados por essa comunidade chamada Qumran. Como é que se descobriu isso? Um camponês lá estava apacentando as suas ovelhas, uma ovelha entrou lá num lugar, numa caverna, na hora que ele entra, tinha uns vasos, os manuscritos enrolados dentro. Descobriu por acaso. E esses manuscritos foram tão famosos, e são ainda tão famosos, que estão no Museu de Israel, e
e ajudaram muito na interpretação bíblica, certo? Então, o livro de Isaías influenciou. E por que chama comunidade de Qumran? Porque provavelmente era uma comunidade de essênios, né, da época. E o livro de Isaías influenciou muito essa comunidade. Também influenciou a igreja primitiva, os primeiros cristãos, e mais tarde na tradição cristã. Então, assim, é um livro de extrema importância para nós que somos cristãos. Vamos lá. E aí foi o que eu me adiantei, né? Um livro de vários autores. O livro do profeta Isaías se compõe de duas grandes partes. O capítulo 1 até o 39, um período pré-exílio, anterior à queda de Jerusalém em 587 a.C. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente fez aquela aula de história de Israel, né? Então, lá no vamos recordar um pouco. O rei Davi, ele foi capaz de unir todo o território israelita com capital em Jerusalém. Beleza. Depois de Davi, veio o seu filho, o Salomão, que também manteve unido, construiu o templo e tudo mais. Mas depois de Salomão, houve uma divisão de Israel em dois reinos. O reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Judá, o reino de Judá. O reino do norte, ele foi praticamente aniquilado em 722 com a invasão da Samaria. Os assírios invadiram a Samaria, né? E o reino do norte, vamos dizer assim, deixou de existir. E quase que o reino do sul vai também, em 701. Quando eu falo 722, 701, eu falo, mas por que você está falando de forma decrescente? Porque nós estamos antes de Cristo, certo? Então a gente vai contando os anos de trás para frente. E quase que o reino de Judá também vai para o buraco. Só que o reino de Judá, ele deixou de existir em 587 ou 586. Alguns livros vão trazer 587, 586. Com a queda de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. Então, o Isaías, o primeiro Isaías, que é este que a gente vai estudar hoje, ele atuou aí, então, antes do exílio da Babilônia. Por quê? O reino do norte foram exilados pelos assírios. O reino do sul foi exilado pelos babilônios. E aqui, em 587, 586, caiu Jerusalém, o templo foi destruído e eles foram deportados como escravos para a Babilônia. Então, assim, esse acontecimento aí em 587, 586 foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu para o reino de Israel. No caso, Judá, os israelitas. Ok? Então, só para a gente situar, capítulo 1 até o 39, antes do exílio. Capítulo 40 a 55 supõe o fim do reino de Judá e por isso é contemporâneo ao exílio. Então, esse segundo Isaías provavelmente era alguém que evidentemente era uma espécie de discípulo de Isaías, mas estava exilado. E o capítulo 56 a 66 acompanha o retorno dos exilados judeus da Judéia. Por quê? Vamos dar uma lembrada aqui. Foram exilados. Quem era o povo dominante? Os babilônios. Depois de mais ou menos 40, 50 anos, os persas
se tornaram o povo dominante. E o que eles fizeram? Dominaram a Babilônia. E dominando a Babilônia, dominaram todos aqueles que eram dominados pela Babilônia. Então, quem dominava Israel nesse momento? Os persas. Só que os persas foram espertos, porque eles não queriam confusão com ninguém. Então o que eles falaram? Olha, israelitas, nós vamos deixar vocês voltarem para a terra de vocês. O que os israelitas fizeram? Ah, muito obrigado. E nós não só vamos fazer isso, nós vamos fazer algo mais. Nós vamos reconstruir o templo para vocês. O que os israelitas fizeram? Quase que beijaram os pés dos persas. Agora, olha a perspicácia desse povo persa. Ele deixa eles voltarem e, portanto, nunca que esse povo ia se revoltar contra os persas. E deu o que eles mais queriam, o que era mais importante na vida deles, o templo. Vocês acham que eles iam causar confusão com os persas? De jeito nenhum. E o que os persas falaram? A gente só quer uma coisa, vocês pagam imposto para a gente e está tudo certo. O israelita, entre ficar escravo e ser livre, melhor ser livre. Entre não ter o templo e ter o templo, ter o templo. O imposto era um detalhe. Resumindo, os persas ficaram bem vistos pelos israelitas, eles não iam se revoltar, e o Império Persa se tornou um dos maiores impérios da época. Enfim, então a gente percebe aqui uma situação, capítulo 1 a 39, antes do exílio, capítulo 40 a 55, no exílio, capítulo 56 a 66, depois do exílio, na volta para a terra. Ok? Ficou claro? Assim, Isaías, vivido na segunda metade do século VIII, não pode ser atribuído a ele o conjunto das declarações inseridas sob seu nome. Quer dizer, não foi o Isaías que escreveu tudo. O que a gente sabe que ele escreveu? Do capítulo 1 até o 39. Ok? E é esse Isaías aqui, até o capítulo 39, que nós vamos estudar hoje. Vamos lá. Autores. Do capítulo 40 ao 55, um profeta anônimo, sem dúvida um dos judeus exilados, chamado de segundo Isaías ou Deutero Isaías. Ok? Por que anônimo? Porque nós não sabemos o nome. Não aparece em lugar nenhum o nome dele. Professor, como se sabe que foi um outro? Pelo estilo, pelo jeito de escrever, que é diferente. Vou dar um exemplo. Se a gente pedir para Ana Cláudia escrever um texto, ela vai escrever. Aí a gente pede para o Paulo escrever o mesmo assunto, ele vai escrever. E se a gente pede para Regina escrever sobre o mesmo assunto, ela também vai escrever. Eles usam as mesmas palavras, o mesmo jeito de escrever? Não usa. Quando a gente pega os três textos, mesmo que eles estão dizendo sobre o mesmo assunto, a gente pode não saber quem foi, mas a gente fala assim, tem três pessoas diferentes aqui escrevendo. É exatamente isso que acontece. O estilo da escrita, o vocabulário, né, a forma como se coloca as palavras é diferente. Então a gente sabe que são três autores, no mínimo. No capítulo 56 a 66, atribuídos a um ou vários sucessores de Isaías, posterior ou posteriores à restauração da comunidade judaica em torno de Jerusalém, chamado terceiro Isaías ou trito Isaías.
Por que um ou vários? Porque alguns biblistas dizem, não, é um único autor desse pedaço. Outros biblistas falam assim, não, tem vários estilos aqui no meio. Então, provavelmente são uma ou mais pessoas, ok? Mas, enfim, na prática, o que muda isso para nós? Nada. Agora nada. Porque o texto está aí. E aí a gente precisa entrar no texto e falar assim, e qual é o significado disto? É isso que importa. Quem escreveu ou quem deixou de escrever, né? Vou fazer um parênteses aqui. Por exemplo, carta de Paulo aos Romanos. Foi Paulo que escreveu? Foi. A gente sabe que foi ele, é uma carta de autoria dele. Mas a carta aos Efésios, atribuída a Paulo, foi Paulo que escreveu? Não, não foi Paulo que escreveu. Por quê? Porque o estilo da linguagem de Efésios é diferente do de Paulo. É diferente. Mas quem escreveu a carta aos Efésios? Provavelmente um discípulo de Paulo, mas não foi o Paulo. Entende? Mas por que colocaram o nome dele? Não podia ter colocado o nome do discípulo? Por que será que se fazia isso no passado? Atribuía-se a uma pessoa um escrito que não foi ela que escreveu. Por que será? Vou dar um exemplo. A gente chega aqui com um texto e fala, gente, o Zé da esquina ali escreveu esse texto, a gente gostaria que vocês lessem. Quantas pessoas iam ler? Uma ou outra. Por quê? Quem escreveu? O Zé da esquina. Mas se a gente pegasse o texto do Zé da esquina e colocasse embaixo assim, Papa Francisco. Falou, gente, tem um texto aqui que diz que foi o Papa Francisco, a gente gostaria que vocês lessem. Quantos leriam? Quase todos. Ou todos. É exatamente isso que acontecia. Então, a importância de Paulo, ao dizer que foi Paulo que escreveu, qual era a chance de que aquilo fosse lido? Enorme. É a mesma coisa, vou dar outro exemplo. Salmo de Davi. Todos os salmos que dizem lá, Salmo de Davi, foi Davi que escreveu? Não, claro que não, porque o estilo é diferente. Alguns salmos foi Davi mesmo? Foi. Salmo 50, foi ele mesmo. Foi ele. Agora, e os outros? Não sei. Provavelmente não. Mas por que falaram que foi ele? Porque Davi foi o maior rei de Israel. Dizer que o salmo era dele era quase que falar assim, vai ser lido por todo mundo. É isso, ok? E aqui acontece a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro e segundo Isaías. O primeiro Isaías, que é o nosso Isaías, época onde a Síria era a potência dominante no Oriente Próximo, cuja política de anexação ameaçava tanto a Samaria, que era a capital do Reino do Norte, como Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Então, a Síria era uma ameaça de dominação. A perspectiva fundamental de Isaías é a do julgamento de Jerusalém e os seus habitantes. Já nós vamos falar isso aqui de uma forma mais detalhada. E o segundo Isaías viveu no século VI, conheceu os primeiros sucessos de Ciro. Quem era esse Ciro? O rei da Pérsia. O cara que falou assim, vocês podem voltar para a terra. Então ele conheceu os primeiros sucessos de Ciro e anunciou o fim do Império Babilônico. Para ele, o soberano persa era o ungido de Yahvé. Pega aí, capítulo 45, versículo 1 de Isaías. Olha só o que diz o texto. Assim fala o Senhor a seu Messias, a Ciro, que seguro pela mão direita
para rebaixar diante dele as nações, para soltar o cinto dos reis, para abrir diante dele as portas, para que os portões não fiquem fechados. Eu mesmo caminharei diante de ti, os terrenos corcovados os aplainarei, as portas de bronze as quebrarei, as trancas de ferro a despedaçarei. Olha que coisa. O que está dizendo aqui o texto? Ciro, só falta 15 minutos, nem comecei. Veja, Ciro, eu apertei o botão aqui sem querer. Vixe, foi lá para frente mesmo. Veja, Ciro, para Isaías, o segundo Isaías, o ungido do Senhor. Olha o que ele fala. Assim fala o Senhor a seu Messias. Então, ele está dizendo o quê? Que Ciro era visto pelo israelita, pelo Isaías, perdão, quase que como o Messias. E veja só, o seguro pela mão direita, o Senhor segurando na mão direita, caminhando com ele, para rebaixar diante dele as nações, acabar com as nações. Ele é o Senhor, para soltar o cinto dos reis. Para que serve o cinto? Para que serve o cinto? Para segurança do quê? Das calças. O cinto serve para a segurança das calças. Tira o cinto, o que acontece? Cai as calças. Caindo as calças, o que acontece? Derruba, você não consegue andar, você não consegue correr. Só se você tirar as calças de vez. Mas veja o símbolo. Para soltar os cintos. É como se ele dissesse assim, ó, eu vou abaixar as calças dos reis. E eles não terão poder nenhum. Porque Ciro é o meu escolhido para libertar Israel. Ciro, para Isaías, o segundo, ele é ungido do Senhor, instrumento para a libertação dos judeus. Quem libertou os judeus? Deus. Quem é o instrumento? Ciro, para o segundo Isaías. E se a gente quisesse pensar nos dias de hoje? Nós podemos ser ungidos do Senhor para libertar de toda a escravidão que possa existir. Percebe? Muito bem. Então, o que o segundo Isaías faz? Ele proclama a iminência da salvação para os seus irmãos. Vocês vão voltar para a terra. Vocês vão voltar para a terra. Vocês pecaram, foram exilados, sofreram, perderam o templo, quase que perderam a identidade, mas vocês vão voltar para a terra, porque o Senhor haverá de dar a terra de volta. Né? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, o Senhor Yahvé não nos abandonou. E a gente podia dizer assim, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não nos abandona, por pior que possa parecer as coisas. Vamos lá. Agora, a vocação de Isaías. A vocação acontece no capítulo 6, versículo de 1 a 13. Neste capítulo, nós entendemos o modo de atuar de Deus na história e na teologia de Isaías. Nele está sintetizado o núcleo de sua mensagem. Os principais protagonistas, as personagens principais são Deus, Isaías e o povo. Deus utiliza um homem para realizar os seus planos. O que isso quer dizer
para nós. Deus se utiliza da humanidade para realizar os seus planos. Deus se utiliza de nós para realizar os seus planos. E tudo o que acontece na nossa vida, mesmo que a gente não consiga entender, faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. Às vezes até coisas difíceis. Mas Deus manda as coisas ruins para nós? Não, Deus não manda nada ruim. Deus nos castiga? Não, Deus não nos castiga. Mas eu sempre escutei desde pequeno que Deus castiga. Não, Deus não castiga. Nós nos castigamos. Tem uma frase de Santo Agostinho, que é muito interessante. Santo Agostinho, além de teólogo, filósofo e santo, né? Inclusive um dos livros dele, que é o livro mais famoso, As Confissões de Agostinho, parece que é o segundo livro mais lido pela humanidade, pelo menos era, né? O primeiro é a Bíblia, o segundo são as Confissões. Ele diz o seguinte: tarde te amei, beleza infinita, tarde te amei. Mas tem uma reflexão dele que diz assim: Deus não nos manda o mal. O mal acontece pela nossa fragilidade humana, né? Então, quando a gente pensa doença, o mal é o mal, mas acontece porque o nosso corpo é frágil. E a segunda causa, as más escolhas que nós ou outras pessoas fazemos. Então, as nossas más escolhas causam mal, às vezes a nós e às vezes aos outros. E é inevitável. Agora, o que Deus faz? Transforma aquilo que foi um mal em algo bom. Como é que ele faz isso? Eu tinha um professor chamado Alejandro Caballero, jesuíta. Ele dizia o seguinte: pergunta para ele, como é que ele faz? Tem que perguntar para ele. Mas ele não faz o mal, ele transforma o mal feito por nós em algo bom. Em algo bom. Eu vou dar um exemplo que é uma leitura da minha vida, da minha família. É uma leitura. Se é verdade, eu só vou saber quando eu me encontrar com Deus. Mas eu vou dar um exemplo. Meu pai fumou desde os 13, 14 anos. Até mais ou menos os 40. Portanto, ele fumou aí 27, 28 anos. Tudo bem. E aos 40 anos, por uma ação de Deus, e eu falo que é ação de Deus porque ele já tinha tentado largar de fumar várias vezes e não conseguia. E de vez em quando ele fumava escondido, eu não sei que bem trazia, mas né, escondido era a mesma, né? E um dia, e ele também já tinha pedido para Deus várias vezes e também não tinha conseguido. E um determinado dia, ele foi numa missa. E meu pai, ele acendia o cigarro, pra vocês terem uma ideia, ele acendia o cigarro dentro do carro, ia fumando, indo para a igreja de carro, e dava o quê? 5 minutos de casa, de carro. Ia fumando, chegava lá na igreja, ele apagava o cigarro, punha em cima do painel, para a hora que acabasse a missa, ele catasse o resto do cigarro e terminasse de fumar. Ele fazia isso. E assim aconteceu. Ele pegou, acendeu o cigarro, foi na missa, apagou o cigarro, colocou no painel, participou da missa. E logo depois da missa ia ter um momento de adoração. E aí ele rezou, pediu de novo. Quando ele entrou no carro, eu era pequeno, ele viu o cigarro e falou assim: não vou fumar. Não fumou. E ficou uma semana com aquele resto de cigarro em cima do painel, andando com o carro. Mas não fumou mais. E um maço de cigarro no bolso, cheio. E não fumou mais. Aí o que ele fez? Jogou fora. E nunca mais sentiu vontade de fumar. Tá bom. E ele foi contar pra gente depois de um mês.
Eu não sei, acho que a gente não prestava atenção, né, que ele tinha parado de fumar, mas enfim. E aí ele ficou 28 anos sem fumar. E depois de 28 anos, descobriu que estava com câncer de pulmão. Sabe o que ele falou quando o médico, eu estava junto, quando o médico falou, ele falou assim, não, eu já tenho 65 anos. Se eu viver aí mais uns 10, tá bom. Ele encarou desse jeito. E de verdade, ele não se angustiava com isso, não. E começou a fazer o tratamento. E ele tratou do câncer 3 anos e meio. E morreu. Bom, né? E de verdade, você fala, é claro que eu sinto saudade, que a gente ficou triste, mas não aquela tristeza, oh meu Deus, não, né? Eu olhava e falava assim, bom, Deus não erra. Deus não erra, é Deus. Tudo que ele fez, faz e vai fazer é o melhor. Então, o meu pai ter morrido, né? E a gente acredita, ido para o céu, era vontade de Deus. E não como algo ruim para nós. E eu olhava para trás e falava, bom, eu fiz tudo o que eu podia por ele. E tudo bem. Mas olha que coisa. O meu irmão começou a trabalhar com ele, numa oficina de bicicleta que ele tinha, aos 13, 14 anos. Mas meu irmão nunca gostou, né? Mas foi trabalhar com ele porque ele precisava de alguém. E eu estava no seminário, o meu outro irmão já tinha um comércio, enfim. E o meu irmão era adolescente, foi trabalhar com ele. E trabalhou 20 anos com ele. E nos últimos 5 anos, fez um punhado de besteira econômica, né? E que a gente não sabia. E o meu pai, naquela situação, foi deixando a coisa rolar, né? Só que o meu pai era quase que uma muleta para o meu irmão. E quando meu pai morreu, o meu irmão já estava no fundo do poço. Aí ele foi para baixo do fundo do poço. E a hora que ele chegou lá no fundo do poço, ele cresceu de novo. E hoje está bem, está tudo certo. Mas olha a leitura que eu fiz. Meu pai precisava morrer para que meu irmão pudesse. Entende? Então, quer dizer, a morte do meu pai foi ruim? Depende do ponto de vista. Às vezes, das pessoas que ficam aqui, foi. Mas na perspectiva de Deus, não. Foi o melhor. Independente de qualquer coisa, porque Deus sabe. Né? Então, quando a gente olha aí, Deus se utiliza de um homem para realizar os seus planos, é verdade. Ele se utiliza, porque ele não erra. Por mais difícil que seja a gente enfrentar as coisas. Né? Uma vez, eu fui dispensado de um trabalho, por pura politicagem. Né? Não era trabalho de político não, mas era politicagem da empresa. E aquilo me doeu de um tanto. Demorei um ano para digerir aquilo, porque dava a impressão que eu tinha sido incompetente, mas não era isso. E aí depois eu olhei para trás e falei assim, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque aquilo fez foi muito melhor. Entende? Então às vezes algo que é doído num determinado momento e a gente não entende, depois lá na frente a gente fala, nossa, ainda bem que aconteceu isso. Né? Então a gente vai ver que esses 13 versículos aí, da vocação de Isaías no capítulo 6, ele tem 3 partes: a visão, a purificação e a missão, que nós vamos ler já já, depois do intervalinho nosso, ok?